Meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor. É uma alegria tê-los aqui nessa manhã de domingo, onde nós estamos aprendendo a Escola Bíblica Dominical, aqui aprendendo a lição dessa manhã, exatamente, que é a última lição do trimestre. Vamos estar exatamente falando ali do livro de Neemias, no capítulo 13, e vamos exatamente finalizar as lições que nos ensinaram também sobre o recomeço, do início de tudo. Antes de começarmos, eu queria estar orando com os irmãos, e logo após a nossa oração, o irmão Alexandre vai estar louvando ao Senhor. Vamos orar? Deus eterno e Pai soberano, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e faz em nossas vidas. Quero, Deus, aqui agradecer a vida daqueles que estarão participando, Deus, nesse momento de ensino da Tua Palavra. Toma, Deus, a vida do pastor Lucas, a vida do Alexandre, a vida de todos aqueles que estão participando, Deus, desse momento de culto ao Senhor, de ensino da Tua Palavra. Toma nossas vidas e fale aos nossos corações através da Sua Palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos estar adorando ao Senhor com a canção O Espírito Enche a Minha Vida. Glória a Deus. Meus irmãos, então, dando continuidade aqui ao nosso ensino, já ouvimos aí o louvor do irmão Alexandre, então vamos estar junto aqui com o pastor Lucas, estudando a última lição desse trimestre que nós passamos aqui estudando a revista da convenção, exatamente estudando aí o recomeço no livro de Esdras e Neemias. Estamos chegando aqui à 13ª lição, onde vamos falar do capítulo 13 mesmo de Neemias, com o seguinte tema: não fuja das decisões difíceis.
escrito pelo pastor Geraldo Jeremias. Só para lembrar aqui os irmãos, o apóstolo Lucas, que nos acompanhou ao longo de todas essas lições, pastor. Amém. Quero aqui pensar com os irmãos também que as decisões difíceis de nossas vidas, elas precisam ser tomadas. Não podemos fugir. Mas sempre lembrando que existem os dois lados. Precisamos ouvir os dois lados para tomar uma decisão. E no contexto aqui de Neemias acontece isso, né? Neemias também é aquele homem chamado por Deus para fazer a restauração dos muros, como nós falamos aqui em outras lições ao longo de todo o ensino ministrado. Deus tira o povo do exílio, no momento de cativeiro. Deus chama homens ali, Deus usa reis para poder liberar o povo, a reconstruir o templo, a reconstruir os muros. E Neemias estava nesse processo da reconstrução dos muros. Deixa um momento Jerusalém, quando volta, ele se depara e encontra exatamente o povo vivendo numa degradação espiritual, onde o povo foi ensinado, mostrado e com o objetivo único de estar ali para viver uma renovação, viver uma restauração espiritual na sua vida. Quando Neemias sai de Jerusalém e volta, encontra o povo nessa degradação, e aí existe exatamente essas decisões difíceis a serem tomadas, que Neemias não foge delas, pelo contrário, nos ensina nessa manhã. Então eu quero compartilhar com você, convidar você a estar aqui conosco, a entender o processo de Neemias, isso que a Bíblia nos ensina no capítulo 13 de Neemias, para aquilo que hoje nós, eu e você, possamos decidir e tomar as decisões pautadas na luz da palavra de Deus aqui. Tá bom, meus irmãos? Então, nesse momento aqui, eu já quero já chegar ao apóstolo Lucas, mas com o seguinte pensamento, apóstolo Lucas: não fugir das decisões difíceis. O autor aqui, o pastor Geraldo Jeremias, ele vai tratar o primeiro ponto, sobre que ele já chegou ali confrontando os infratores com a palavra de Deus. Pastor Lucas, quem eram esses infratores, para a gente já contextualizar? E ele começou a usar o lado o qual ele conhecia, né? Eu comentei aqui que nós precisamos também de ouvir os dois lados. Ele confronta os infratores com a palavra que ele conhecia, aquela palavra de Deus, que era o lado que ele tinha como informação. A pergunta pastor Lucas, exatamente quem são esses infratores e de que forma ele mostra esse momento aí. O amigo pode dar a sua saudação nesse momento, nessa manhã. Bom dia a todos, que Deus abençoe o domingo de todo mundo, tá bom? Que vocês possam desfrutar dessa última aula, para a gente se preparar para a próxima, né? Que é um tema muito bom. No final a gente vai estar falando sobre isso aí, né? Uma coisa que eu vou focar primeiro é o título. Não fuja das decisões difíceis. Todo mundo sabe qual o mandamento, qual é a regra, qual é a lei, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Mas eles escolhem não fazer. Aí joga para o líder. Os líderes que têm que tomar uma decisão difícil. Mas Neemias poderia ter feito como o Jonas, que era se autocentrar e fugir de tomar qualquer decisão. Olha, eu vim aqui, reconstruí muro, endireitei a cidade para vocês, trouxe recurso, organizei, fui embora. Volto 10 anos, 12 anos depois e tá essa bagunça? É porque vocês não querem nada com nada mesmo. Dane-se, problema de vocês. E quem eram então essas pessoas, pastor Lucas? Sempre, os cabeças são as principais. A liderança do povo, os nobres, os sacerdotes e a nobreza são os principais. Que tinham a função exatamente ali de orientar. Dirigir, governar, não só o governo físico, mas os sacerdotes, por exemplo, tinham que ensinar o povo, liderar o povo espiritualmente falando. E a gente vai ver no decorrer da aula que quem começa a cometer os piores erros foram eles, né? São a alta liderança. É interessante que o povo ali no momento ele passava, como o autor vai tratar aqui, essa degradação espiritual, e Neemias vem trazendo esse avivamento, esse novo ânimo para o povo. E a ferramenta que ele usa é a palavra, né? Sempre.
É a palavra de Deus. Você vê palavra que, de Deus, né? tanto no livro do Esdras, como no livro de Neemias, sempre tem aquele momento que eles reúnem o povo, terminam de fazer uma grande coisa, consagram a porta, consagram o muro e tal, reúne o povo. E o que é lido? A lei do Senhor, a palavra de Deus. Sempre. Então, é outra característica de Neemias. Ele começou fazendo a obra de um jeito e ele termina fazendo a obra de um jeito. Eu costumo dizer o seguinte, no reino de Deus, sucesso no reino de Deus, começa com Deus, continua com Deus e termina em Deus. Sempre, né? Sempre. Neemias, então, ele usa isso da palavra, usa da oração, de uma dedicação, do A obediência. dedicação às coisas de Deus, a valorização daquilo que é de Deus, a palavra, o mandamento, a obediência às regras, a questão do sacrifício, Sim. não é? Então, só tem como enfrentar os problemas ou as situações difíceis, a gente estando baseado, respaldado naquilo que é palavra de Deus, em Deus, né? O Novo Testamento tem aquele textozinho clássico que diz assim, no mundo tereis, Aflições, né? mas tende. Bom ânimo. Por quê? Venci o mundo. Quem venceu? Cristo. Então, se nós estivermos assim, com Cristo, nós somos mais do que vencedores, diz o texto. Aleluia, aleluia. Então, seguindo aqui, pastor Lucas, os irmãos que estão em casa podem estar fazendo perguntas, o pastor Lucas vai estar respondendo online ali, com os irmãos respondendo esse momento aqui da IBD. O segundo aqui, nesse confronto ou não fugindo de decisões difíceis, ele vai tratar aqui, o autor, pastor Lucas, de que ele chegou já confrontando então aqui o sumo sacerdote Eliasabe, por ter dado guarita no santuário ao inimigo do povo. E aqui, como diz o autor, ele já chega confrontando um duplo erro cometido. Sim. O que seria isso, pastor Lucas, sobre esse duplo erro cometido aqui do sumo sacerdote? Qual é o duplo erro do sumo sacerdote? Primeiro erro, clássico, é que Eliasabe casou com a filha do Tobias. Tobias, se não me engano, ele era amonita, né? E era vedado ao judeu casar com estrangeiros. Já estava escrito isso, né, em Neemias. Vamos ler esse texto aí, Neemias? Neemias 13? Neemias 13, versículo 1 diz assim: Naquele tempo fez-se ao povo uma leitura em voz alta do livro de Moisés, e nas escrituras se achou registrado que o Amonita e os Moabitas não serão admitidos à Assembleia de Deus, e isto para sempre. Então aqui já tem uma direção de Deus para todo o povo, né? Sim, claramente, não é uma direção não, filho. Isso é uma lei. É mais forte ainda, né? É lei. O que quer dizer que é lei? A lei é ou você cumpre ou você descumpre. Cumpriu, benesses. Descumpriu, punição. E Eliasabe, então, nesse problema duplo aí, o primeiro ele descumpre a lei quando casa com a filha de Tobias, um amonita. Né? A segunda é que nenhum estrangeiro, como você acabou de ler, pode estar na Assembleia. Ou seja, pode estar dentro do templo. E aí o que acontece? Quem ele coloca dentro do templo? O sogro, Tobias. E ele coloca Tobias aonde? Dentro da câmara que era para guardar os dízimos, o incenso e as ofertas. Aqui a gente tem uma situação muito delicada, né? Neemias, exatamente como esse governador ou supervisor dos governadores, né? Como o amigo já tinha falado na lição anterior, o sumo sacerdote, aquele Eliasabe, ele permite o inimigo, ou a ação maligna, ou a presença de uma pessoa que não era quista pelo povo ou pela direção de Deus dentro do próprio santuário de Deus, né? É como se você pegasse um lobo e colocasse para dormir no galinheiro. Uma situação muito delicada. Porque não é só contaminação ritual. Nós temos aí desobediência deliberada ao mandamento. A gente tem que entender que determinadas coisas que estão no Antigo Testamento não é facultativo você fazer do seu jeito, da sua maneira. Eliasabe era um sumo sacerdote relapso. Ele achou que o coração dele podia decidir as coisas do jeito que ele queria. E não pode. Você pode decidir? Não. Você pode, por exemplo, servir... Olha, a partir de hoje, na ceia ao Senhor, nós não vamos mais servir suco de uva.
nós vamos servir sangue de boi, cantina da serra ou já temos aqui em Cabo Frio, galinhoto. Geladinho pro pessoal cear. Você pode decidir isso? Não pode. Você imagina um monte de irmão bêbado, porque tem gente que nunca bebeu, um golinho já vai estar... Ou pior, né? Que já foi usuário do álcool. E aquele que já foi usuário do álcool, que já está livre Isso. do vício, agora vai voltar a sentir de novo. É um problema sério. Então tem coisas que a gente, como líder, não pode decidir. Não pode decidir. E já tem algo escrito, né? Que já nos orienta. Aí né? a coisa mais simples, mais fácil do mundo, pastor, eu já tenho uma regra escrita. É ler, ensinar e seguir. E seguir junto com o povo. Colocando em Porque prática na sua vida. O né? povo vai ser ensinado, aí ele olha para... Será que o pastor tá praticando o que ele me ensinou? Ah, tá. Então é para mim praticar também. Isso, viver. Tem isso é importante. Paulo fala isso, né? Para que eu mesmo não venha incorrer no erro daquilo que eu estou acabando de combater aqui. Daí o sumo sacerdote que deveria trazer esse ensinamento Você já falou como tudo. exemplo. Sumo, né? O máximo. Ele ensinou até os outros sacerdotes que podia ser condescendente, relapso, negligente, desobediente e vários outros adjetivos horríveis. E ele entra exatamente nesse problema aí. Exatamente. Agora você pensa, espiritualmente, a liderança tá fracassada. Tá desse jeito. Eu aprendi nesse quase 20 anos de ministério, que o nível espiritual da igreja nunca vai ultrapassar o do pastor. Nunca. Se o nível espiritual do pastor é aqui, o nível da igreja é até aqui. É daqui para baixo. Porque se Deus deixar o nível espiritual da igreja ultrapassar o do pastor, a igreja mata o pastor. A gente sabe disso. Então o nível espiritual é da liderança. Se a liderança é espiritual X, o povo é espiritual X. Se a liderança é espiritual 2X, o nível máximo que a congregação vai chegar em espiritualidade também é 2X. Agora, se o nível também é 0... Não vai ter nada. É negativo. É negativo. É negativo. Entendeu? Entendi. Aí você imagina já o estado, como que Neemias vai, cumpre suas obrigações lá no Império, retorna de novo com uma nova licença para poder ficar, chega lá e ele vê que aquilo que ele fez, que ele batalhou. Porque o que a gente leu no início do livro de Neemias é o quê? O povo se comprometendo, o povo ouvindo a lei. Então é por isso que eu falo que é negligência, porque eles sabiam exatamente o que tinha que ser feito. Por que não fizeram? Tinha até o pacto do capítulo 10, né? A grande pergunta é, por que eles não cumpriram o pacto que eles mesmo fizeram? Aí entra negligência. Para você que está em casa aí, leia o capítulo 10 todo. E você vai ver a complexidade e a seriedade de um pacto feito com Deus e o que o povo faz. Então, pastor Lucas, então nesse contexto aí da lição, nessa decisão difícil, né, que não podemos fugir, mas tomar, ele confronta os infratores na palavra e confronta diretamente aquele que estava na liderança espiritual, né? Porque aqui o avivamento ou o problema que ele visualiza no povo é exatamente essa degradação espiritual, se envolvendo com as coisas que era mundana, permitindo acesso de outros povos que não foi Deus que ordenou e trazendo exatamente essa banalização de os ritos e da forma de adoração a Deus. Neemias tem que confrontar o sumo sacerdote. Se você for colocar num contexto espiritual, o sumo sacerdote era o líder também espiritual do Neemias. Mas é aquilo que eu escrevi aqui, ó. É necessário ser direto e honesto. Todos sabiam de que Neemias precisava. A verdade deve ser dita mesmo quando há possibilidade das coisas ficarem difíceis por causa disso. Entendi. Neemias sabia que ele estava cavando fundo e que ele poderia ter problemas, mas ele precisava que Eliacibe desfizesse seu casamento com a filha do estrangeiro Tobias e que o estrangeiro Tobias fosse retirado à força. Como é que fala? Condução coercitiva, né? Teria que ser conduzido para fora do templo, com tudo que era dele. E depois fazer o que eles fizeram, que foi reconsagrar a câmara, aquela coisa toda. Então, depois disso tudo aí, Lucas, né, na questão desses confrontos, né, confrontando com a palavra, mostrando também onde estava o erro ali para Eliacibe, Neemias exatamente ele vem exatamente após esses confrontos, dando direção para o povo, ele sendo exatamente um governador, está acima do governo, mas direcionado pelo rei,
mas principalmente direcionado por Deus. Deus o mandou lá. Ele vai direcionar o povo nessa restauração à adoração a Deus. E em primeiro lugar, que ele bate aqui na tecla, Lucas, exatamente é que o povo parou de dizimar, parou de ser dizimista, diz o versículo 10. O que é que o amigo fala sobre isso? Isso era uma barreira também para essa restauração do povo na sua vida espiritual, né? O ser fiel ao Senhor. Exatamente. É o problema hoje da igreja. Quantas pessoas tem dentro da igreja que não querem dar o dízimo? Que dizem que não tem nada na Bíblia que me obriga a dar o dízimo. Primeiro que dízimo não é ser obrigado. Qual é o entendimento que a gente tem do dízimo? O ato de devolver, de ser fiel, de poder, de entender que Deus nos dá. Eu só tenho que dizer, Senhor, está aqui, isso tudo é seu, não é meu. Exatamente. Poder realmente entregar a Ele. O meu desejo, coração, Senhor, era devolver tudo. Tudo. Porque o Senhor merece muito mais do que isso aqui. Mas como eu tenho que viver e sobreviver, O Senhor me permite o Senhor me permite estar com 90% ainda. ficar com 90% de tudo que eu consigo. Porque se Deus não cuidar da minha saúde, se Deus não abrir As portas. portas, não abrir oportunidades, se Deus muitas vezes não me Não enviar direcionar pessoas. sabiamente para que eu saiba me conduzir na oportunidade que me foi agraciada, Enviando pessoas certas, né? também te levando para os lugares certos. Porque às vezes a gente quer ir para a direita, mas Deus fala assim, vai para a esquerda, porque na esquerda você vai ser duplamente abençoado. Aqui eu ia ganhar 10, aí ali eu começo com 10, quando eu vou ver eu estou com 100. Deus faz isso com a gente. Isso. Faz isso com a gente. Então quer dizer, você já começa... você sabe o nível espiritual de um crente, de um cristão, quando ele já começa a contestar o dízimo. Ele deixa de ter Ele amor já a está Deus. deixando de olhar espiritualmente para o negócio e está começando a olhar muito materialmente. Muito material. Então, ele está começando a se afastar de Deus num nível em que ele começa a rejeitar certas leis, mandamentos, ordenanças. Entendeu? Porque ele vai para aquilo que o prende, né? Ele tem a servidão ao dinheiro. O dinheiro não serve a ele, né? Exatamente. A vontade dele está amarrada em outra coisa. Exato. O foco dele é outro. Ele não serve a Deus, ele serve Sim. ao dinheiro. Você vê que o negócio é tão sério que a viúva foi lá e depositou 2 ceitil, né? Que seria hoje o quê? 2 centavos. O que é 2 centavos hoje em 2021 no Brasil? Nada. Mas ela foi lá e deu o dízimo O tudo de dela. tudo o que ela tinha. É o tudo Ela dela. deu tudo. 2 ceitil. E Deus recebeu os 2 ceitil. Porque aquilo estava imbuído, a motivação por trás daquilo ali, o coração dela. Sendo viúva, dando tudo o que tem. E muitas vezes nós temos para dar, sabe? E nós não fazemos. É verdade. Tendo todo esse ensinamento, todo esse direcionamento, nós não fazemos. Então, o fato de frisar aí que eles começaram a deixar de dar o dízimo, já era um indício de que eles não estavam mais sendo ensinados, não estavam mais sendo lembrados, os sacerdotes já não estavam mais fazendo o que deveriam. Como fica claro, né? Sim. Se o sumo sacerdote está fazendo o que estava errado, fazendo, né? você imagina os outros. Mas Ninguém estava ensinando a ninguém nada. ninguém está exatamente direcionando o povo ao caminho certo, né? Exatamente. E o E povo eles pararam de entender que o dízimo deles era o que mantinha o sacerdote lá. Então os sacerdotes começaram a sair para trabalhar porque não tinha Porque não tinha mais recurso. Então, outro ponto que ele vai restaurar, além do dízimo, o autor vai tratando aqui, é que até o dia do Senhor ali estava sendo profanado. Né? O que o povo estava fazendo aí? No texto de Neemias vai dizer que eles estavam fazendo mercado, negociando, trabalhando com vendas no dia do Senhor. Viu? Isso era sério, porque para nós talvez isso não signifique, a gente não consiga dimensão. Entender, né? Mas pensa para o judeu. Para o judeu isso não é uma ordenzinha, vai lá e faz. Não, é uma lei. O sábado era um dia de descanso do animal. Era um negócio tão sério que tinha o descanso da terra. De 7 em 7 anos, trabalhava-se 6 anos. No 7º, a terra tinha que ser não trabalhada. Ela tinha que descansar. Isso é um negócio tão sério que Deus descansa no 7º. O descanso de Deus é só para a gente poder entender. Não, entender que ele parou Deus de não construir, precisa né? descansar. Ele parou de Assim, construir. Deus né? parou de empreender, de construir, Isso. de criar no 7º dia. Pronto. Ele contemplou a sua criação Deus. e aí ele disse que viu que tudo era bom. Então nós precisamos ter um momento que a gente para contemplar
a realização de Deus na nossa vida. Eu acho que a gente precisa exatamente essa contemplação, né? A gente precisa exatamente um momento da nossa vida de parar e ver Deus é presente na minha vida em tudo, Sim. né? Dar aquela respirada, né? O que acontece hoje no nosso dia a dia? O sistema hoje nos força exatamente a gente estar 24 horas sem parar. Sim. Mas isso não é Agora saudável. com a internet, então, você trabalha no lugar e você Isso. trabalha fora do lugar. Em casa. Em casa. Então, mas isso não é saudável. Nunca foi. Não é saudável fisicamente e principalmente espiritual. Espiritual. Porque a gente precisa parar em um momento e dizer, contemplar as maravilhas de Deus, Exatamente. ao ponto que você consiga também se relacionar com esse Deus. Sim. Então, esse momento aqui, o dia do Senhor, para o judeu ali, o sábado, era um momento onde o povo tinha que parar tudo o que fazia, tudo que tirava dele a atenção. E tinha que se voltar para quem? Para Deus, Para as coisas de para Deus. as coisas de Deus. Não estava fazendo porque, segundo o texto de Neemias, os caras estavam fazendo comércio. Os tírios, né, da cidade de Tiro estavam vindo, os sidônios, os amonitas. Tá todo mundo vindo vender, fazer mercado no sábado. Se preocupando com o quê? Com dinheiro. Só com o vil metal. Exato. Com Isso. dinheiro, com aquilo que Materialismo. para eles é materialismo. Só materialismo. Né? E daí a gente vai entendendo que E o isso é um povo se sinal afasta. claro de que o que começou com dízimo estava continuando. Continuando, exatamente. O povo As estava se prioridades distanciando eram de outras. Deus, negligenciou o dízimo, agora já estava negligenciando o sábado. Qual é o passo agora? Vamos queimar a criancinha para Moloque? Então, a gente vai ver aqui. Daí o terceiro ponto que exatamente Neemias vem aqui, vai restaurar no povo, orienta o povo à restauração, é o envolvimento dos filhos da luz com os filhos das trevas. É o versículo 23 e 24. Ele vai tratar isso aí. E o que é bem isso? Eu ia falar chuchu, Eu acho que a mas gente não já ia falar falou. chuchu. Não. Eu vou falar assim, pastor José Aquela, já profanaram o templo. Correto? Sim. Já profanaram o templo. Já profanaram a instituição principal, que é a família. Porque quando eu caso com uma estrangeira, eu tinha que dividir a minha adoração com Deus com a adoração ao Deus da estrangeira. Aos outros, né? Isso hoje não é assim. Mas antigamente, um estrangeiro, o Deus da cidade é um negócio muito sério. Então, é complicado esse negócio de idolatria. A gente precisa estudar bem idolatria, para a gente entender a gravidade que era casar com o estrangeiro. Entendeu? Não tinha a mesma fé, não tinha o mesmo Deus, não tinha as mesmas práticas, não tinha a mesma cultura. É um problema. Então, já tinham profanado o templo. Já tinham profanado o casamento e a instituição que vem depois do casamento, que é a família, que é a unidade fundamental de toda e qualquer sociedade. Sim. O que custava profanar o dízimo? O fruto do seu trabalho. O que custava profanar o dia de descanso do Senhor? Dia de descanso, Senhor. Qual é o próximo passo? Agora, vamos profanar os nossos próprios corpos. Nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos. As nossas famílias já vão nascer misturadas. Porque a tendência do ser humano é sempre para fazer aquilo que o espírito está inclinado, né? As coisas de Deus, não é isso? Nada. Não, claro que não. Vou casar com a estrangeira, mas lá em casa ninguém adora Satanás. Lá em casa a gente só adora Deus. E na realidade a pessoa é levada a No primeiro olhinho que ela entender, piscar, ela vai botar aquelas pinturinhas, né? Vamos dizer que casou com uma mulher que fosse adoradora de Azera. Pronto. Tem todo um ritual. Se você estudar, você vai ver. Então você imagina se ela é adoradora de Azera. Ela ia seduzir o cara. Daqui a pouco eu tava vendo o cara fazendo... o famoso, como diz aqui no Brasil, acende uma vela para um santo, né? E canta um ponto para o outro. Entendeu? Ele ia fazer isso. Ele, ao mesmo tempo que ele ia lá oferecer... Salomão sofreu por causa disso. Sofreu isso. Porque ao mesmo tempo que ele ia no templo do Senhor adorar o Senhor, antes ele já tinha passado em 3, 4 templos. Sim. Com as mulheres dele e tinha deixado uma ofertinha para Azera, uma ofertinha para Baal. Foi isso que levou ele ao insucesso dele nesse momento. Exatamente. Esse não é ecumenismo, tem um nome. Esse sincretismo religioso. Entrando aqui para o quarto ponto dessa subdivisão, dessa visão de Neemias para orientar o povo a voltar à adoração, ele vai falar. Só posso falar uma coisa para eles? Essa questão do dia do Senhor, que começa a ser profanado, a gente tem umas informações boas lá em Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 ao 11, em Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 12 ao 15. Aí você vai ver que tipo de regras e leis
o povo estava contrariando, fazendo esse comércio na porta da cidade de Jerusalém aos sábados. Muito bom. Então, o quarto ponto aqui dessa orientação de Neemias para o povo restaurar a adoração a Deus foi exatamente falando sobre a sua ira santa. O que seria isso? Versículo 25 a 31, pastor Lucas. Quando Jesus entra no templo e ele vê aquele monte de mercadores, né? Quando Neemias, ele chega na cidade, ele vê a condição, ele não olhou o físico. Neemias, como administrador, ele... E aí, como é que estão os muros? Estão resistindo? Está firme? E o abastecimento de água, como é que está? Hein? Os portões resistem a um ataque? Está tudo direitinho? As sentinelas estão tudo na ordem correta? Como é que estão as coisas? Não. Ele já chega lá revoltado. Porque ele já chega vendo o quê? Tudo isso que a gente está falando aqui. Dízimo que não é dado, judeu casando com estrangeira, sábado sendo desrespeitado, as leis sendo desrespeitadas, só que você precisa, meu caro ouvinte dessa aula, ir lá no capítulo 10 de Neemias e ver que o povo assumiu um compromisso de aliança com Deus perante Neemias. Que não ia cobrar, que não ia ser rompido, né, quebrado. Exatamente, de maneira nenhuma. Chega-se a fazer uma imprecação antes do juramento. Se eu fizer o que significa errado... isso? Exatamente. Tipo Deuteronômio, né? O monte da bem-aventurança e o monte da maldição. É tipo assim, Senhor, se eu tirar isso daqui e botar pra cá, o Senhor pode me mandar umas 23 maldições por Pode dia. cortar minha mão. Corta minha mão, corta minha língua, me faz com que meu boi não tenha filho, que a minha terra não gere nada, que a minha mulher seja estéril, que a minha casa caia acima da minha cabeça. Isso é uma imprecação, ou seja, você faz um juramento em que, se cumprido, bênção, não cumprido, maldição. E Deus não estará culpado de fazer isso, porque você expôs isso, você propôs isso, Colocou isso, né, a diante de Deus, Deus. diante de Deus. Tá. Aí os caras fazem isso, Neemias chega na cidade, E vê a cidade toda profanada, destruída. espiritualmente a cidade estava um lixo. Um caos. Você usou uma palavra que eu gostei muito no início dessa aula. Degradação. Degradação. Entenderam? Degradar é quando você tem uma graduação para baixo, uma graduação para pior. O que era bom se torna ruim. Mas não é ruim, tipo assim, um ruim aceitável, é um ruim que é inaceitável. A ira de Neemias é porque a degradação espiritual do povo chegou a um nível que nem ele, como homem, estava aguentando. Você imagina Deus, santo, reto, justo, que é. Muito difícil, né? Imagina o senhor chegar na igreja e ver um tipo de comportamento que aquilo mexe com a tua entranhas, te deixa revoltado. Uma prática qualquer que você não aguenta. Aí você pensa assim, eu que sou homem, falho, pecador, pó e cinza, estou me sentindo comovido, movido de raiva porque isso está acontecendo. Você imagina um Deus santo. É verdade. Que deu a eles todas as condições. Foi aquilo que eu falei com você. Permitiu trazer tudo de volta, utensílios, recursos, pessoas. Trouxe 2 caras idôneo. Esdras é tipo o subassum. Imagina assim, um Salomão da palavra de Deus, da lei do Senhor. Era Esdras. Entende? Trouxe o cara para restaurar mesmo a aliança, para refazer mesmo, para trazer um avivamento. Né? Todo avivamento a gente aprendeu, é oração e palavra. Oração e palavra. Pronto. Estava ali, Esdras, aquela boa palavra, com tudo. E aí, o que o povo faz? Dá de bico, chuta. Negligencia. Neemias. Vem Neemias, reforça tudo de novo, forma. prepara tudo de novo, faz o povo de novo voltar para o pacto, faz um juramento com imprecação, aquela coisa toda. Ei, vamos, agora nós vamos ser crentes. É isso aí, glória, aleluia! 12 anos depois. Misericórdia. Né? Podia aproveitar essa gravação e fazer assim, ó. Voltar, né? Enquanto isso, esse é o nosso problema. Infelizmente. O povo descambou para infidelidade, desobediência e negligência. É verdade. Meu amigo, obrigado aí. A gente está chegando aqui ao final. Você que está em casa aí, você pode estar aí perguntando durante a exposição da aula, que o pastor Lucas vai estar respondendo ali os irmãos de forma online mesmo. Estamos chegando ao final aí no Pensar e Agir. Daí entra aqui alguns pensamentos do autor e algumas palavras, considerações finais nossas para esse momento e sua também, se você quiser comentar aí conosco aí na aula.
O item 1 vai falar assim: bastou Neemias se ausentar para que o povo se Mantelasse. fosse a ruína, destruído, acabasse um pedacinho. Degradação, né? Degradação, exatamente. Desmantelar, degradar. Descambando para uma adoração adúltera. Oremos fervorosamente para que Deus nos dê líderes como Neemias para a continuação da obra do Senhor. Esse adultério aí, a gente precisa falar. Essa adoração adúltera é a adoração que eu presto com os lábios, mas o meu coração não está nem um pouco naquilo ali. Envolvido. Meu pensamento não está ali. Porque o que é um adúltero? O adúltero, literalmente, é uma pessoa infiel. Então, é a adoração de um infiel. Não precisa falar mais nada, né? O item 2 vai falar exatamente: quando o povo parou de adorar a Deus, o primeiro pecado que aconteceu foi a retenção dos dízimos e ofertas. E depois vieram profanação do dia do Senhor, casamentos mistos e etc. Oremos para que o Senhor não permita que o diabo roube o nosso prazer de adorá-lo. Eu gosto desse item 2 porque ele diz o seguinte: a gente adora a Deus com dízimo, a gente adora a Deus com os nossos relacionamentos, com os nossos casamentos. Isso aí. Não é? Com a nossa prestação de conta particular, quando você tira um tempo para você e Deus e você contempla as obras que Deus fez, aquilo que Deus faz, e você se sente feliz na presença de Deus. É nem no teu secreto, você e Deus sozinho, não precisa, sabe? É só você e Deus, e você fala: Deus, eu estou feliz, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui eu tenho visto. Tem dificuldades? Tem dificuldades. Tem problema? Tem problema. Tem um monte de coisa, mas nunca me faltou a tua companhia, a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, não é? A fé. O Senhor, ele parece que nos abraça naquele momento e você consegue falar assim: rapaz, é tanta coisa que era para mim desistir, mas tem alguma coisa falando comigo assim: segue em frente que eu estou junto com você, e a gente acredita. Amém. E vai embora. Isso é fé. Terceiro, leia aí, pastor, pra gente. Certo pensador disse: Deus, quero amar tudo o que o Senhor ama e quero detestar tudo o que o Senhor detesta. Daí se explica a ira santa de Neemias. Que Deus nos ajude a imitar a Cristo, que também se irou quando o ciúme, ou seja, o zelo. Toda vez que a Bíblia falar que Deus teve ciúme, está dizendo Deus está zelando por alguma coisa. Ele teve ciúme da casa do Senhor, e esse zelo consumiu, né? Salmo 69, versículo 9, e João, capítulo 2, versículo 17. Ao ver a casa de oração para todas as nações se transformando em covil de ladrões, como diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 17. Então, a ira santa deveria, todo cristão fiel, honesto, íntegro e reto, deveria ter essa ira santa. Ou seja, nós deveríamos detestar tudo o que o Senhor detesta. Tudo que é abominável para o Mas Senhor. muitas vezes a gente quer fazer concessões, né? É o contrário, né? Exatamente. É isso que é o que entristece o coração de Deus. É. Meus amados irmãos, igreja, amigos, nós tivemos aqui esse período nosso de 3 meses aí estudando, desde janeiro, estudando a nossa revista, a Palavra e Vida, tratando o assunto do recomeçar, que é um grande desafio nos livros de Esdras e Neemias. Tivemos acompanhado aí com grandes homens de Deus e mulheres de Deus aí conosco aí na IBD, fazendo ali uma dupla, um trio, compartilhando a palavra. Quando o pastor Maico, o pastor Marcos, o pastor Lucas, a Cris, e ali estudando juntos, pastor Alexandre, estudando junto a palavra do Senhor. Compartilhamos aí a lição 1, quero recomeçar, um grande começo, lançando as bases, lição 2, mantendo o foco em Deus, ouvindo as pessoas, celebrando cada etapa, caminhando na direção certa, esquecendo o orgulho, disposição e confiança, planejar para vencer, trabalhar e vigiar, deixando os maus hábitos, a consciência da grande obra e hoje não fugindo das decisões difíceis. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos muito nesse momento. Eu quero agradecer ao pastor Lucas aqui
que Deus esteja sustentando a sua vida, dando força, sabedoria a cada Amém. dia. Esperamos em Deus, Lucas, que possamos também estarmos dessa forma presencial hoje na igreja, esperando passar esse momento da pandemia, né, amenizar, esperando que todos sejam vacinados, esperando também que esse índice hoje de superlotação dos hospitais possam baixar e possamos também voltar com nossas atividades também presenciais, dentro das nossas salas de aula, dentro com cada um dos seus professores, podendo também administrar essas lições e permitindo assim a direção de Deus na vida de cada um deles. Quero aqui exatamente agradecer a sua companhia, a igreja, a Primeira Igreja Batista Pralinda e todos os demais que vão estar conosco aqui aprendendo. Obrigado, que Deus esteja nos sustentando a cada dia no nome de Jesus. Eu quero aqui já deixar, antes do pastor Lucas estar orando e depois estarmos louvando, nós estamos também com a nossa próxima revista aí, o pastor Lucas está mostrando aí, Palavra e Vida, os 10 mandamentos para os dias atuais. Vai ser um assunto muito interessante, pensar sobre os 10 mandamentos, sobre toda a regra dos 10 mandamentos, tudo aquilo que ele nos ensina, mas aplicando para os nossos dias. Então, eu quero convidar você para o trimestre que vem e estarmos exatamente pensando nesse tema, estudando junto essa palavra. No próximo domingo, nós estaremos aqui também, fazendo assim de forma online ou gravada para os irmãos, para que possamos ter de passar por esse momento aqui que tem tido barreiras sanitárias na nossa cidade, aqui em São Pedro da Aldeia, região dos Lagos e Rio de Janeiro, que possamos ter de passar por esse momento, para o próximo domingo estarmos na igreja ali ensinando e, se possível, nas nossas classes ali também trabalhando essa lição. Desde já quero agradecer a sua companhia e dizer que essa revista será distribuída dentro da igreja de forma gratuita, assim como a sociedade faz conosco, a nossa convenção Batista Fluminense faz conosco para a glória e honra do Senhor. Amém? Eu quero estar orando, ou melhor, o pastor Lucas vai estar orando, agradecendo, logo após a oração, o irmão Alexandre vai estar louvando e adorando, e no final, tem uma palavra final para o irmão, também interpretando a bênção apostólica. Pastor Lucas, pode orar? Grandioso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer porque o Senhor nos conduziu até aqui. Chegamos ao final de um período, aprendemos que a nossa dependência, ela precisa ser mantida. Porque quando nós achamos que somos independentes do Senhor, quando nós começamos a relativizar seus mandamentos, as suas regras, as suas ordenanças, quando nós começamos, Deus, a achar que há em nós alguma possibilidade ou capacidade de resolver determinadas coisas sem a sua anuência, sem buscar a sua sabedoria, sem buscar uma palavra que venha do Senhor, nós cometemos erros gravíssimos e sérios que podem comprometer até a nossa salvação. Então, Senhor, que nós saímos desse trimestre com esta palavra. O que nós precisamos reconstruir a cada dia e refazer de maneira sólida e firme é o nosso relacionamento com o Senhor. Nós devemos fazer isso buscando sempre a glória do Senhor, não a nossa. De maneira nenhuma nós temos condições de erigir castelos, monumentos, memoriais, a nossa própria honra, a nossa própria glória, porque o homem é como uma erva, de manhã está verdinho e à tarde já secou. Isso se o boi não comeu, Senhor. Então, nós precisamos focar naquilo que é eterno, naquilo que é essencial, naquilo que é primordial, a base, a nossa razão de existir.
Meus amados irmãos, muito bom estarmos louvando com o irmão Alexandre, muito bom estarmos aqui aprendendo nessa manhã, juntamente com o pastor Lucas. Ele teve que ausentar nesse momento, mas vai estar de forma online com os irmãos participando dessa escola bíblica dominical também. Quero aqui finalizar, dizer para você que é muito bom a sua companhia, sua presença conosco e que possamos exatamente a cada dia aprender mais de Cristo na sua palavra. Logo mais à noite estaremos juntos, de forma online também, participando do culto de adoração ao nosso Senhor. Quero aqui também, meus irmãos, colocar a vida do pastor Moretti, entregando a vida dele, a família, em oração. Ele está internado, motivo do Covid. Precisamos estar orando por ele, orando pelo hospital aqui de São Pedro da Aldeia, para a cidade de São Pedro da Aldeia que está em bandeira roxa, assim como outras cidades na região brasileira, todo o território. Vamos orar? Deus eterno e Pai, maravilhoso e grandioso é o Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado, Deus, por esse dia, por esse domingo, ó Pai, onde aprendemos a Tua palavra. Quero, Deus, aqui entregar, ó Pai, a cidade de São Pedro da Aldeia, região dos Lagos, Rio de Janeiro, que o Senhor possa, Deus, estar operando, Deus, milagre, guardando, livrando, Deus, cada um, ó Deus, aqui da enfermidade, ó Pai, para que possamos, ó Deus, juntos vivermos, ó Pai, segundo a Tua orientação, ouvindo o Senhor. Então, ó Deus, assim como os demais estados do território brasileiro, quero Te entregar, ó Deus, também a vida do pastor Moretti, ó Pai, que está hospitalizado, que está, ó Deus, cometido dessa enfermidade. Toma, ó Deus, a vida do Teu servo, homem fiel, homem temente. Guarda sua família, esteja dando consolo, no conforto. Esteja, Deus, dando a fé, ó Pai, necessária para que cada um, ó Deus, na intercessão, creia, ó Deus, no melhor do Senhor. Ó Pai, toma de conta, ó Deus, toma de conta das nossas vidas, nos livra do mal. Toma, Deus, a Tua igreja, ó Pai, como a Igreja Batista aqui em Pralinda. Seja, Deus, com os Teus filhos, ó Pai, com a vida do pastor Lucas, com a vida do Alexandre, ó Pai, com a vida de cada membro da Tua igreja, ó Deus. Guarda nossas casas. No nome de Jesus, ó Pai, que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que o consolo do Espírito Santo do Senhor reine e habite em cada coração nesta manhã, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, um bom dia e a paz do Senhor.